tarde. Hoje eu vou ensinar um lanche que a gente tomava café da tarde, muito antigo. Então, quando meus pais moravam na fazenda, naquele tempo, a gente fazia a compra, não era por mês, era por ano. Então, a gente comprava uma quantidade de alimento e então, quando ia chegando no final daquele alimento acabava a farinha de trigo, ia acabando as coisas, acabava açúcar, acabava óleo, ia acabando as coisas. Então, para ajudar a economizar a farinha de trigo, eu fazia, porque eu sou uma das filhas da minha mãe, a mais velha. Então, com idade de 8 anos, 9 anos, 10 anos, eu já mexia no fogão, já fazia comida. O meu pai, a gente não tinha fogão a gás, então meu pai cortou um toco assim grande, assim, um toquinho de madeira, e colocava na beirada do fogão, assim, embaixo, perto do pé do fogão, e eu subia em cima para poder fazer comida. E então, a gente falava merenda. Essa merenda era que a gente substituía o pão, a gente substituía uma bolacha, assim. Então, para não enjoar, eu fazia a mandioca em calda, com açúcar, e a mandioca com torresmo. A gente sabe que torresmo de gordura de porco. A gente frita o torresminho. Muita gente, os de hoje, as crianças de hoje, os jovens de hoje não sabem o que é, mas os antigos sabem o que é. A gente pega o tocinho de porco, pica e frita ele temperadinho. E aí a gente come aquilo com mandioca cozida. É muito gostoso, é muito bom. Então eu vou apresentar aqui agora os ingredientes. Então, a gente vai fazer a mandioca doce, que é a mandioca com calda de açúcar. Aqui vai os ingredientes, ó. 500 gramas de açúcar. Aqui tá mais ou menos uns 600 gramas de mandioca cozida. Agora, aí se vocês quiserem fazer para bastante gente, pode fazer de 1 quilo de mandioca, 1 litro de açúcar. E a mandioca tem que estar cozida assim, ó. Você enfia o garfo e ela abre, tá bem enxutinha, bem molinha. Porque eu cozinhei essa daqui, até trouxe aqui para mostrar para vocês que desse jeito aqui não deve fazer. Ela não cozinhou direito, ela tá aguada, cheia d'água, tá vendo, ó? Assim, se ela ficar assim, vocês nem tentam fazer que não fica bom, tá? Ela tem que estar assim, viu? Então, que nem eu já falei, 500 gramas de açúcar. Aqui tem uns 600 gramas de mandioca cozida. Mas a quantia vocês fazem o tanto que vocês quiserem, ou de 1 quilo de mandioca, 1 litro de açúcar para fazer a calda, e assim vai. Aí eu vou ensinar como que prepara a calda. Então, ó, agora eu vou fazer a calda para pôr a mandioca. Aí você dá uma caramelizada no açúcar para ficar assim, não ficar aquela cor branca na calda, né? Você dá uma corzinha na calda, carameliza o açúcar, coloca a água e a hora que for o ponto certo para colocar a mandioca, eu mostro para vocês. Aqui eu vou caramelizar o açúcar primeiro. Então, que nem eu estava falando para vocês, a minha mãe tem 7 filhos. E eu sou a mais velha, sou a primeira. Então, como a minha mãe ajudava meu pai
na roça, eu que tomava conta da casa. Nessa época que a minha mãe deixava eu sozinha, é claro que eu já tinha já uns 9 anos, 9, 10 anos. Então, eu tomava conta da casa, eu cozinhava, cuidava dos meus irmãos. E a minha mãe ia para ajudar o meu pai na roça. E então, foi assim a minha vida. Um dia eu vou contar a minha história para vocês, como foi a minha vida, como foi a minha criação, a minha infância, o meu tempo de criança. Foi assim, eu não tive tempo de brincar, não. Eu cuidava dos meus irmãos, cozinhava, lavava roupa, limpava a casa, tudo isso eu fazia. Aí a hora que a minha mãe chegava da roça, até a janta já estava pronta. E as crianças do banho, tudo. Foi assim. Então, gente, eu falei, que nem eu estava comentando ali há pouco, a gente era assim, vou explicar direitinho, porque senão a pessoa fica até pensando assim, ué, mas como é que faz compra para durar um ano? Era assim, a gente morava longe da cidade. Aí, o pagamento que a gente vendia as coisas, vendia arroz, feijão, essas coisas assim, a gente só recebia no final do ano, e acertava as contas e o que sobrava a gente comprava as coisas no final do ano. Mas o nosso patrão trazia as coisas pra gente. Assim, que ia acabando, no mês ia acabando as mercadorias, ia acabando as coisas, os alimentos, ele trazia pra gente e ia marcando lá. Aí quando no final do ano que a gente vendia os mantimentos, que é arroz, feijão, milho, aí a gente acertava aquela conta, aí começava tudo de novo. Era assim. O pagamento geral, o pagamento do final do ano era por ano. E os alimentos, as compras da gente do mês, era o patrão que trazia pra gente, da cidade. A gente quase não ia na cidade. Quase não ia. Então o patrão trazia pra gente e ia marcando lá. Aí, numa caderneta. Aí no final do ano, a gente, que era o pagamento geral, a gente ia e acertava com o produto que vendia, que colhia na fazenda, nas terras que a gente trabalhava, que eram as terras do nosso patrão. A gente plantava arroz, feijão, milho, tinha café, então... E eu tinha que cuidar dos meus irmãos e da cozinha, porque o meu pai trabalhava por dia. E a minha mãe trabalhava na nossa roça, no nosso café, que era... não era nosso, era do patrão, mas o que a gente plantava ali era a porcentagem do patrão, que era o café, o milho, o arroz, o feijão. Era sofrido e era muito bom, muito gostoso. Naquelas terras, naquele café, a gente tinha, às vezes, 20 mil pés, 10 mil pés de café. Ali a gente podia plantar milho, feijão, nas vargens a gente plantava arroz e plantava abóbora, quiabo, plantava de tudo que a gente quisesse, só não podia ter a preguiça de cuidar, de limpar. Mas o meu pai era muito trabalhador, a minha mãe também trabalhou muito, muito. Então, eu comecei a tomar conta de casa, de criança, de pequena. Então, voltando aqui na calda, tem que ficar desse jeito assim, ó, para ela ficar com a corzinha bonita. Não ficar aquela mandioca branca, sabe? Aí ela fica assim, tá bom?
Agora aqui eu vou pôr 500 ml de água para fazer a calda. A calda todo mundo sabe fazer. Uma calda de pudim é a mesma coisa. É a mesma coisa de uma calda de pudim. De água. Agora quanto mais? Quanto mais? Hã? Então, olha, coloquei a água, né? Agora deixa quietinho até derreter o açúcar e não pode mexer, porque se mexer, aí depois a calda açucara, tá bom? Deixa quietinho aqui, a hora que derreter todo o açúcar eu volto aqui de novo para explicar para você. Então, ó meus docinhos, o ponto é esse. Viu que tá cheio de bolinha, já secou um pouco da água? É esse ponto que coloca a mandioca e deixa engrossar mais um pouquinho e pronto, tá? Aí, tá vendo como é que sumiu o quadradinho ali, ó? Ah, e eu vou falar pra vocês, a mandioca eu não falei antes, mas a mandioca tem que ser sem sal, tá? Não pode ter sal, não. Cozinha a mandioca sem sal. Olha, meus docinhos, o ponto dele é esse. Eu vou mostrar direitinho para vocês não errarem a hora que vocês for fazer. Tá vendo? Última gotinha fica preguiçoso para cair, tá vendo? Ó, é esse o ponto, tá? Tá pronto. Olha, gente, olha, meus docinhos, como que fica. É uma delícia, ó, a textura. Ela fica caramelizada por fora e por dentro ela fica assim, não fica muito doce, ó. Tá vendo? Ó. E eu vou experimentar só um pedacinho, porque só um pedacinho só. Eu vou experimentar porque eu tenho diabetes, eu não posso comer doce, tá? Muito bom, faz aí. Então, pena que eu não posso comer, mas isso aqui me traz muitas recordações, muitas lembranças da minha infância. Era esse prato aqui, essa mandioca com açúcar que eu fazia pro lanche da tarde, que antigamente a gente falava era merenda. Merenda. Era a merenda nossa, era isso daqui. Quando não era isso daqui, que é a mandioca com calda de açúcar, era inhame com calda de açúcar, que eu vou fazer um dia para ensinar para vocês. Era mandioca com torresmo, era isso daqui a alternativa que a gente tinha para comer no lugar do pão. Quando acabava a farinha de trigo, a gente fazia isso daqui e outras coisas mais que a gente
que com o tempo eu vou lembrando e eu vou ensinando para vocês como que era, tá bom? Ó, muito obrigado. Se inscreva no meu canal, tá? Que eu só vou crescer com o like de vocês e vocês ativando o sininho e se inscrevendo, tá? Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Amo todos vocês. Um beijo enorme. Então, muito obrigado. Um beijo em cada um de vocês. Eu fico muito grata por vocês me ajudarem, por vocês se inscrever. Tchau. Beijo. Tchau.